E aí pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre inventário e quero abordar 3 aspectos extremamente importantes a respeito do inventário. 2 de cunho de direito material e 1 de cunho de direito processual. Bom, por que eu estou destacando essas questões? Porque é muito comum, quando a gente é procurado no escritório para fazer o inventário, o impulso inicial é você fazer uma análise da legislação do momento, né? Os colegas, principalmente de início de carreira, muitos deles já começaram a advogar sob a égide do Código de Processo Civil atual. Outros um pouquinho mais velhos já advogam um pedaço, já advogaram uma parte no Código de Processo Civil revogado e uma parte no Código de Processo Civil novo. E alguns um pouquinho mais velhos, como é o meu caso, já viveram, inclusive, 2 códigos civis. Então, assim, eu já passei por 2 códigos civis e 2 códigos de processo civil, eu e mais um tanto de colegas aí. Mas mesmo assim, mesmo já tendo essa vivência, é um impulso natural nosso já fazer uma análise com base na legislação atual. Por quê? Porque aquela que a gente milita no dia a dia, consulta no dia a dia, é um impulso natural. Então a gente tem que ter esse cuidado ao analisar um processo de inventário, de que é necessário essa análise da legislação em vigor ao tempo do falecimento, porque na maioria das vezes o inventário ele não é aberto com tanta rapidez. É muito comum a gente ser procurado no escritório para fazer inventário de pessoas que já faleceram há muito tempo. Muitas vezes a família não tem dinheiro para abrir o inventário, não tem interesse naquele momento em vender o patrimônio, aí deixa para depois. E não abre o inventário imediatamente após o falecimento. Às vezes demora anos. E aí, por conta dessa demora, às vezes a gente é induzido em erro em analisar sob a legislação em vigor no momento, seja processual, seja de direito material. Então, onde eu quero chegar com isso? Qual é a atenção que eu quero que vocês tenham? Bom, a gente tem aqui na linha do tempo a data do falecimento e a data da abertura do inventário. Então, a primeira preocupação que a gente tem que ter, bom, que é mais tranquila, é que o inventário ele vai tramitar sob o CPC em vigor, ok? Caramba, vigor. CPC em vigor na época do ajuizamento do inventário. Até aqui, acho que não tem muita complexidade. Bom, agora a maior preocupação, que aí isso contraria os nossos impulsos, como eu falei, é com relação ao direito material. Porque às vezes a gente analisa o Código Civil em vigor no momento da análise e não presta atenção que às vezes o falecimento se deu numa outra época, em que aquele Código Civil atual não estava em vigor. Então, muitas vezes o falecimento aconteceu sob o Código de 16. E aí? E aí é que a análise do direito material ela tem que ser feita com o Código Civil em vigor na data do falecimento. Então, isso é extremamente relevante, porque você pode ter questões de direito de ordem de vocação hereditária, você tem a questão da participação do cônjuge, você tem as questões que envolvem meiação, enfim, várias questões que têm que ser analisadas sob a luz do Código de 16. Então, a primeira preocupação é essa, inventário, CPC em vigor. Direito material civil, Código Civil em vigor da época do falecimento. Muita atenção com relação a isso. E aí tem o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, que é com relação à questão tributária. A questão tributária, a incidência, como a maioria dos colegas sabe, o falecimento, a transferência de patrimônio, sobre essa transferência de patrimônio causa-mortes, incide um imposto que se chama ITCD ou ITCMD. Cada um chama de um jeito, mas não interessa. O que interessa é que é imposto de transmissão causa-mortes. Esse imposto, 99,9999% das vezes as pessoas só recolhem quando fazem o inventário. Ninguém, quando falece, vai lá na Secretaria da Fazenda, emite uma guia para pagar o ITCD. Ninguém faz isso. Só paga, bom, não que deveria pagar aqui, mas na prática só pagam quando é feito o inventário. Só que
A alíquota do ITCD, ela é a alíquota em vigor da época do falecimento. Súmula 112 do STF. A alíquota do ITCD, ela é a alíquota em vigor na data do falecimento. E muitas vezes a gente não presta atenção com relação a isso. A Fazenda emite a guia, ou às vezes você emite uma guia unilateralmente, aí depende do estado, tá? Tem estado que você consegue emitir a guia unilateralmente, tem estado que você tem que pagar uma taxa para a Receita Estadual fazer uma análise do patrimônio, fazer a avaliação do patrimônio, enfim. Mas o fato é que muitas vezes emite-se a guia, paga-se o imposto com base na alíquota em vigor na época do recolhimento, mas não necessariamente essa alíquota na época do recolhimento, muitas vezes, na maioria das vezes no curso do inventário, não necessariamente é a mesma alíquota da época do falecimento. Isso merece uma atenção especial, porque às vezes o seu cliente está pagando aqui um imposto muito maior, porque você não sabe, às vezes a alíquota na época do recolhimento é uma alíquota muito maior do que da época do falecimento. E aí você acaba induzindo o seu cliente a pagar um imposto maior do que ele deveria. E aí você nem vai perceber isso, tá bom? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Muita atenção com relação a essa questão temporal para fins de análise do inventário, seja no que diz respeito à questão processual, seja no que diz respeito à questão material civil e seja no que diz respeito à questão de direito material de ordem tributária, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Grande abraço!